100% das vezes nós somos procurados quando as empresas já estão em crise, né? Nunca as empresas nos procuram antes para ter uma forma de trabalhar para quando acontecer, né? Então a gente até brinca, a gente é bombeiro, né? A gente é chamado para apagar o fogo, né? E um pouco isso até que o Silvio acabou de falar, a gente evita falar disso, né? Então as empresas evitam e acham que todo mundo pense e torce, e a gente também torce, né? Para que nunca aconteça, né? Silvio, você vai torcer para que na sua gestão naquela empresa você não tenha que lidar com isso. E claro, ninguém quer lidar com isso e a gente torce mesmo para que não tenha que lidar, né? Talvez as únicas empresas que a gente teve que fazer algum treinamento, algum trabalho de preparo antes que acontecesse foram as empresas aéreas, mas não é porque elas quiseram e achavam importante, é porque tinha uma decisão, né, uma lei que as obrigava a ter este plano de ação. Então, né, estas são as empresas que a gente, né, preparava para o caso de acontecer, sempre torcendo para que nunca fosse necessário usar esse plano. Mas a verdade é que as empresas, ao longo desses 20 anos, nos buscam quando elas são pegas de calças curtas, como a gente costuma dizer, e aí não sabem o que fazer. Quando passam por uma experiência, né, de perder um funcionário. Normalmente as empresas nos procuram quando perdem um funcionário que tem grande impacto na empresa, então um líder muito, né, uma pessoa muito importante, uma pessoa, são várias as pessoas atingidas, né? Daí a gente é chamado para atuar dentro da empresa. Quando não é o caso, às vezes a gente é chamado para atender só uma ou duas pessoas, que são as mais próximas, mas normalmente a empresa, ela, claro, ela se preocupa quando o impacto é grande, né, dentro do seu funcionamento, né? E também quando acontece, tem uma situação de morrer alguém importante na empresa, que ocupava um lugar importante, e também quando acontece uma morte, uma situação dentro da empresa, né? Um acidente de trabalho, algo assim, que aí desestrutura a empresa como um todo, porque aí aconteceu ali uma situação que às vezes foi presenciada, e aí é traumática, e nestas condições a gente é chamado. Nesse momento de pandemia, a gente percebeu uma certa mudança, né, das empresas, e fomos contactados e estamos fazendo, na verdade, trabalho em várias empresas preocupadas com a saúde mental de seus funcionários, diante do que está acontecendo, né? Então, a gente tem falado muito sobre luto coletivo dentro da empresa, né, os colaboradores têm trazido esse pedido, né, para o RH, e o RH nos contacta, tendo saber como que a gente gerencia isso que a gente está vivendo, e essas mudanças que a gente está vivendo, né, e essa sensação de insegurança que fomos todos acometidos, né? Então, eu vejo uma certa mudança, eu acho que essa questão de preocupação com a saúde mental das pessoas de um modo geral, isso, né, está no mundo todo, né, todo mundo passando por isso, e eu acho que os grandes líderes e as grandes empresas tem muitas pessoas, né, embaixo delas, e elas estão preocupadas com essa questão. Como é que eu crio uma relação mais amigável com a morte? Porque assim, se o mundo corporativo começa a pensar assim, esse mindset, como é que eu começo a estabelecer uma relação mais amigável com a morte? Porque eu tenho milhares de funcionários. Isso vai acontecer. Não é assim se acontecer, vai acontecer. A gente vai perder alguém vai perder seus familiares, alguém vai perder seu amigo, seu tio, seu tudo mais. Entendeu? Temos que ser cada vez mais tolerantes. Temos que ser flexíveis com horários, flexíveis com prazos. Não dá para ter o mesmo tipo de push que existia no mundo anterior à pandemia. A gente está vivendo um cenário novo. Então, você começa a criar relações de confiança, fala, eu não posso fazer isso agora, eu vou fazer mais tarde, e está tudo bem. O mundo tem que ser assim. Tem que se encontrar esse equilíbrio. Mas esse equilíbrio ele é muito mais fácil, como eu digo, em empresas onde essa plataforma de confiança está estabelecida. Se não existe isso, fica muito mais difícil. Esse é um tema que surgiu muito também nesses encontros que eu tenho feito com empresas, que é essa somatória, os desafios vividos no trabalho e os desafios vividos em casa, hoje estão somados e sendo vivenciados o tempo todo, juntos, né?
Então, o Exato. trabalho entrou na casa e a casa entrou no trabalho, né? Durante as É isso aí. filho chama e as coisas todas estão acontecendo, né? Então, eu acho que a gente agora perdeu o refúgio que se tinha, tanto de um do outro, né? A gente ia para o trabalho para se refugiar um pouco e se distanciar das questões de casa e vice-versa. Chega a hora de ir para casa para se distanciar dos problemas do trabalho. E isso, né, com essa unificação que a gente está vivendo nesse momento, a gente perdeu esses respiros, né? E acho que é um grande desafio para vocês, né? Lidar com muito dos manches das equipes e demissões de empresas, como é que isso, né, que é um outro tipo de luto, né, da perda do emprego? Não, super difícil, super difícil. É uma situação real que pode acontecer, numa situação de crise mundial que a gente está vivendo, muitas empresas estão tendo que fazer desligamentos em massa. Eu acho que, de alguma forma, a empresa tem que ser muito cuidadosa, tentar oferecer o máximo de suporte possível, do ponto de vista financeiro, o máximo de suporte psicológico, de acolhimento, de explicação, de satisfação para esse funcionário. Tem que ter conversas verdadeiras. Eu acho que, de alguma forma, com conversas verdadeiras, o funcionário vai entender, apesar de toda a dor que vai sentir. É inegável que o desmanche, perder uma equipe inteira, mandar uma área inteira embora é super doloroso, mas eu acho que, do ponto de vista corporativo, tem que ter uma conversa franca, honesta, olho no olho, e, se possível, fazer um pacote de saída que seja o melhor possível, porque a pessoa vai demorar um pouco para se recolocar nesse momento de crise. Perfeito. Tem essa pergunta que eu achei interessante: o que fazer para ampliar a conscientização de uma empresa que só chama psicologia para apagar incêndio e não investe na prevenção e promoção da saúde mental? A primeira coisa é mandar o link dessa conversa para essas empresas. E daí as pessoas começam já, é uma forma de abrir essa conversa. Mas é o convite, né, de como é que a gente vai trazendo, pelo menos eu acho, como é que eu vou incluindo essa pergunta, essa conversa. Depende do nível hierárquico que você está da empresa, você tem mais força ou não para abrir essa conversa, mas mandar esse link, eu acho que já começa a abrir a conversa, talvez. Com alguma outra... Acho que sim, e acho que a sociedade é um reflexo da sociedade, acho que o Silvio já falou isso muito bem, né, a empresa é esse reflexo da sociedade, a gente tinha, né, nas escolas não se achava que a gente tinha que pensar, cuidar da saúde mental, né, a própria psicologia, né, buscar um apoio psicológico era vista só para quem está muito mal, só coisa de quem está louco, não estou louco, quantas pessoas já falaram assim, não preciso procurar psicólogo, não estou louco, né, então eu acho que quanto a essa preocupação com a saúde mental, até com os índices de suicídio, né, aumentando tanto nos últimos anos, toda essa questão está muito mais presente, né, na sociedade como um todo, esta preocupação, né, o aumento gigantesco de diagnósticos, né, de depressão, ansiedade e uso de remédios, etc. Tudo isso está, eu diria, né, vai passando para os top 10 assuntos do mundo hoje, a saúde mental, né? Então, eu acho que nas empresas, eu acredito que há uma tendência a cada vez mais haver essa preocupação.